Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Tiago 1, versículo 22, fala: sede cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ontem uma irmã mandou para mim um vídeo, né, assim, de uma outra pessoa falando, aquelas que a pessoa pega um texto de algum autor famoso e vai lendo e tal, muito bonitinho o texto, etc. Só que a hora que eu vi nas notas lá do vídeo de quem era aquele texto, eu falei assim, não, eu conheço. Era um escritor que já faleceu, inclusive. Era um escritor famoso que escrevia vários livros e romances aqui no Brasil, muito conhecido no Brasil. E quando eu vi que era ele, para mim desmoronou aquela fala toda, aquele texto todo, foi ao chão. Eu não conhecia ele pessoalmente até o dia que ele veio fazer uma palestra aqui em Limeira e eu fui assistir a palestra dele. E quando eu entrei lá para assistir a palestra, eu cheguei um pouco mais cedo, eu fui lá no fundo e eu estava ali conversando com os organizadores e tudo. Aí ele chegou e viu a mesa, tinha uma mesa que a editora que publicava os livros dele, colocou, todo evento tem isso, a editora vai e coloca uma mesa e coloca os livros do palestrante e livros de outros autores também, porque a editora quer vender, ela quer fazer dinheiro ali naquele evento, muita gente, né? Quando ele viu que na mesa tinha livros de outros autores, ele deu um tamanho esculacho na funcionária da editora. Eu quero só os meus livros aqui, tem que ter só os meus livros, porque eu vivo disso, porque não sei o que e tal. Mas deu um esculacho na frente de todo mundo. Aí a mocinha precisou tirar os livros dele da mesa, escondendo umas caixas embaixo. Eu falei, que é isso? O cara parece um cordeirinho quando escreve os livros dele. Tudo assim motivacional, tudo como nós devemos tratar as pessoas, etc. Gente, não era nada daquilo. Né? Como fala aqui, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ele enganava a si mesmo e aos outros com aquele falso discurso. Eu tive uma outra experiência também, eu fui fazer uma palestra num evento de educação em Belo Horizonte, em um auditório grande, tinha mais de 2.000 professoras e professores. Era uma grande organização de educação que tem lá em Belo Horizonte, não lembro, acho que chama-se Pitágoras, se não me engano. E tinha um outro palestrante além de mim, né? Eu fiz a minha palestra, fiz uma moderação lá, também uma mediação de um debate, e aí no final, o grande finale, era um escritor famoso, não vou citar nomes aqui, mesmo porque eu já esqueci o nome dele, ele era tão famoso que eu esqueci o nome dele, e não faço nenhum esforço para lembrar. Mas era um escritor um escritor e palestrante desses motivacionais, bem estilo zen, sabe aquele cara zen, assim, que tá tudo maravilhoso, a vida é boa, você pode ser feliz, apenas acredite na felicidade, aquelas bobagens todas que os caras falam. Pois é, esse era o último palestrante. Então ele entrou de camiseta, calça jeans desbotada, sentou no palco em posição de lótus, assim com as pernas cruzadas, né? E começou com aquela voz suave e fez a palestra sentado ali em posição de lótus e todo mundo babando de escutar, que maravilha, aquele guru falando coisas tão lindas, tão maravilhosas. Aí ele terminou de falar, aí o diretor da organização veio à frente e falou assim, olha pessoal, agora então para nós avaliarmos como é que foi o evento todo, né? Vocês receberam aí uma folha com os vários palestrantes e temas, então vocês por favor avaliem o que vocês acharam. Aí o cara falou assim, como assim? Como assim com os vários palestrantes? Não, a minha avaliação tem que ser uma folha só minha, não pode ter os outros não. Mas é que nós achamos que seria mais rápido, mais fácil, se já dessemos uma folha só
para a pessoa preencher e a gente fazer a avaliação. Não, de jeito nenhum. No meu contrato eu exigi que tinha que ser uma avaliação só minha. Só minha. Não, mas não tem conversa, eu vou mandar meus advogados falarem com vocês. O cara estava falando isso tudo com o microfone na mão, no palco, na frente de 2.000 pessoas. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim, mas que salafrário. Esse aí é enganador. O cara era só da boca para fora. Todo aquele paz e amor que ele falou na palestra dele, era só conversa mole. O cara não era nada disso. O cara não queria saber de nada. Ele queria o din-din dele e o resto que se estrepasse. E as pessoas no final, teve gente que foi pedir autógrafo para ele. Eu não acreditava nisso. Como tem gente que não tem noção, né? Não viu o que ele fez aí? Não viu o que ele fez? Destratou o próprio cliente, o diretor da organização, e ainda ameaçou de mandar advogado para fazer um processo em cima. Cara, é o cliente seu, né? Você vai tratar mal o cliente. Então isso me deixou muito claro o que é aqueles que nos enganam e se enganam com falsos discursos. Por que eu falo enganam? Porque dentro do mundo religioso existe também um negócio que é chamado consciência cauterizada. Eu acho que é Timóteo, se não me engano. Eu não sei onde é que caiu minha memória. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia, a hipocrisia aqui é fingimento. Eu dei exemplo de 2 hipócritas, aqui acabei de dar exemplo, né? 2 escritores e palestrantes hipócritas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. O que significa isso? Isso significa que o cara fala tanta mentira, fala tanta bobagem, que ele acaba acreditando nas mentiras. Então, quando você vê um pregador aí falar coisas absurdas, completamente absurdas, tentar curar uma pessoa, ou fazer promessas totalmente vazias e mentirosas, você fala, mas como é que ele pode fazer isso? Ele deve passar óleo de peroba na cara o dia inteiro. Não, é que ele mentiu tanto a vida inteira dele, que ele se acostumou a mentir. E assim é o pecado conosco também. Quando nós pecamos continuamente e não nos julgamos, o que acontece? O perigo é cairmos nisso. A consciência ficar cauterizada. O que é a consciência cauterizada? Quando você tem um ferimento, aqueles filmes de cowboy, eles fazem muito isso, né? O cara leva um tiro, aí o outro vai com uma faca, põe no fogo até ficar vermelho e põe no peito do cara, e queima a ferida ali, né? A gente fala, mas que coisa horrível. Não é coisa horrível, na verdade aquilo ali evita que depois de alguma infecção, alguma coisa assim. E ele também, os vasos sanguíneos são vedados para não acontecer hemorragia. Todo hospital, todo médico que faz cirurgia, quem já passou por uma cirurgia sabe que na sala de cirurgia tem um bisturi elétrico que serve para cauterizar os vasos. O médico vai cortando e com o bisturi ele vai cauterizando os vasos para parar os sangramentos, porque senão ele não conseguiria nem trabalhar ali se cada vaso daquele ficasse espirrando sangue o tempo todo, né? E depois ele repara aqueles maiores para continuar a circulação. Mas a hipocrisia de homens que falam mentiras, então a pessoa muito mentirosa, tem até um nome para isso, é mitômano, acho que é mitômano, já é até uma doença, né, psicológica, e a pessoa conta tanto farol, tanta mentira, que ela acaba acreditando nas mentiras. E aí a consciência dela fica cauterizada. Ela cauterizou, botou uma faca quente na consciência, não sente mais nada, não tem vergonha de pecar, não tem vergonha de falar mentira. Muitas prostitutas contam isso, né, que elas, para poderem trabalhar de prostitutas,
elas têm que entrar num estado mental de desligamento total, para não sentir quem aqueles diferentes homens feridos em cima delas, elas não podem ficar sentindo aquilo, então ela tem que desligar totalmente, ela tem que cauterizar a consciência dela para não pensar naquilo, senão ela não consegue fazer o trabalho dela. Então, as mentiras constantes acabam cauterizando a consciência e o cara não percebe. Aquele cara lá que falando que ia mandar os advogados para irem falar com o cliente, ele não estava percebendo o que ele estava fazendo. Ninguém faz isso com o cliente. Você fala, eu vou mandar meus advogados porque eu queria uma avaliação só para mim. Eu vou falar para minha mãe que vocês puseram outros palestrantes na avaliação. É isso, é o cara que a vida inteira acostumou aquela posição dele de mentiroso contumaz, e agora ele acha que tem poder até de peitar o diretor da empresa, né, que o contratou. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.